Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, é uma alegria cumprimentar você mais uma vez. O programa Tempo com Você está no ar, aqui na Fonte TV, Canal 5 e também para todo mundo através da internet. Nosso desejo é levar até você informações especiais que possam ser inseridas em sua vida para ajudar você nessa caminhada que Deus nos deu aqui nessa terra. E os meus convidados de hoje é o pastor Fábio Henrique e a sua querida esposa, pastora Maura. E é uma alegria muito grande tê-los comigo aqui. Nós vamos falar sobre um assunto hoje muito interessante e vale a pena você assistir. Nós vamos falar sobre o chamado do pastor e o chamado da esposa do pastor. Vamos falar sobre o relacionamento de um pastor com a sua esposa. Até porque existem muitas esposas de pastor que não têm nome. Elas são apresentadas na igreja ou em qualquer lugar, na comunidade, como a esposa do pastor. Ninguém sabe o nome dela. Hoje nós vamos ver alguma coisa um pouco diferente disso e eu já cumprimento aqui esse casal que eu tenho acompanhado a vida deles. Eu sei que são de uma integridade muito grande na igreja. Pastor Fábio e pastora Maura, satisfação tê-los aqui no programa Tempo com Você. Boa noite, pastor João. Para nós é uma satisfação muito grande poder participar deste momento tão precioso que é compartilhar, acerca da nossa vida ministerial. Amém. Pastora Maura. Boa noite, pastor João. Para nós é um prazer enorme estarmos aqui, colaborando, com este programa, colaborando com as pessoas, acerca até de um testemunho que nós temos vivido em Deus. Muito importante. A gente sabe que chamado e vocação é uma coisa que Deus faz na vida da gente, né, pastor Fábio? E às vezes nós não entendemos bem algumas atitudes que nós não vamos colocar em questão aqui. Eu quero começar perguntando como é que é a vida de vocês dois, compartilhando as duas vocações, os dois chamados, as duas visões, transformando em uma só no ministério de vocês. Com relação a essa questão do chamado, desde o princípio nós entendemos que esse chamado não foi só para mim. Esse chamado foi para nós dois, como nós falávamos antes, houve uma convicção, houve um testificar de Deus para a minha vida, logo em seguida houve um testificar de Deus para a vida dela. Então, diante desse testificar, nós não tivemos dificuldade nenhuma, de unir esses dois chamados em função de realizar aquilo que Deus nos confiou. Que interessante que você confidenciava comigo em off sobre a questão do dia que Deus confirmou o seu chamado num certo dia, confirmou no mesmo dia, sem vocês saberem, Foi uma coisa assim extraordinária. Fala um pouquinho sobre isso, pastora Maura. É verdade. Eu me lembro que foi a confirmação, até o pastor João teve participação nisso, numa palavra que o senhor estava pregando, uma mensagem na Labareda de Fogo, num congresso, e Deus falou fortemente no coração do meu esposo. E eu ainda até falei para ele, amor, Deus tem que falar comigo, porque é um susto, é algo assim, que a gente não espera. Eu tenho falado para ele, para as pessoas, que a gente não projeta isso. Eu vou ser pastora, não nasce pensando, sonhando, e realmente é um susto que a gente tem. E Deus falou comigo logo após, confirmou, realmente Deus trouxe uma revelação ao meu coração, que eu estava cuidando de pessoas, e a partir daí é uma caminhada. Sim. Não é realmente... Não nasce pronto, não nasce pronto, há uma caminhada. Depois que vai construindo no processo. Todos os dias, Não é fácil, mas é gratificante. Sim. E nós Na verdade, prosseguindo. No relacionamento de vocês no ministério, certamente, é um relacionamento, às vezes, de renunciar a alguma coisa, um para o outro. E o que é mais interessante que eu acho, no chamado de vocês, aqui colocando para a gente comentar, é que o chamado e a vocação de vocês foram descobertas não num momento de fracasso na vida secular. Pelo contrário, foi num momento de apogeu, num momento de vitória secular, que Deus veio e disse, opa, agora essa é a última vez. Interessante que... É mais difícil. Interessante que Deus nunca chama desocupados. A gente vem falar isso, mas pensa, será que não, Na verdade, a Bíblia confirma isso. A palavra do Senhor sempre nos mostra, que aqueles que foram chamados sempre estavam realizando alguma coisa.
E foi no momento que eu estava no melhor momento na minha vida profissional. Você era funcionário de uma grande empresa? De uma multinacional, né? E justamente no auge, né, dessa vida profissional, Deus me chamou. Busquei uma direção, né, busquei um testificar de Deus no meu coração, mas não bastava só Deus testificar no meu coração. Faltava Tinha a que segunda parte. testificar no coração dela. Que na verdade, pastor Fábio, entrando aqui num pequeno, mudando um pouquinho aqui, a gente sabe que um pastor ou uma pastora que tem com ele um cônjuge que não é chamado, que não tem a visão da obra, deve ser muito difícil. A gente percebe isso na Bíblia, na vida de Davi. O primeiro casamento de Davi foi terrível. Ele volta do culto para abençoar a casa, celebrando aquela vitória tremenda que ele teve de introduzir a arca em Jerusalém. E quando ele chega em casa, ele é recebido com 7 pedras na mão da esposa que não tinha visão. Então faltava ainda, como é que foi esse negócio da questão de completar aquilo que Deus tinha te mostrado na vida da pastora Maura? Como eu disse, foi um susto, mas Deus, eu acho que eu acho não, tenho certeza, né? Ele faz perfeito as coisas, completa, e eu creio que Deus une pessoas com propósito, né? E esse propósito tem se cumprido em nossas vidas, sabe? Não é fácil, mas Deus tem nos levado a cumprir esse propósito. Criar os filhos dentro da igreja. Criar os filhos, há um respeito mútuo nisso, precisa ter, porque um tem que respeitar o espaço do outro, o chamado mesmo, como o senhor disse no princípio, né? E não retroceder, olhar para o Senhor. Porque na verdade não é fácil. Eu sou pastor, tenho uma esposa pastora, e uma das coisas que não é fácil a gente conjugar é as duas unções especial que nós temos. Unção pastoral e a unção de marido e pai, né? Por exemplo, quando vocês sobem no altar, a unção pastoral está manifesta em vocês. Vocês entram para dentro de casa, que ele tira o paletó, veste uma bermuda, a unção de marido está sobre ele, sobre você como mãe e esposa. As pessoas não entendendo isso, às vezes elas se interpelam, elas atropelam no ministério, no sentido de que elas querem levar a casa para o altar e o altar para a casa. Aí não tem como. Como é que vocês explicam essa questão? Como é que vocês administram essas duas unções? Vocês, às vezes, porque todo marido e mulher tem umas indiferençazinhas. Todos, né? A gente sabe que às vezes há um desacordo, um desajustezinho. Como é que vocês administram isso para ir para a igreja fazer o culto? Agora acho que eu apertei vocês um pouquinho aqui. Graças a Deus, pastor João, assim, eu e minha esposa, nós temos tensões, nós não brigamos. Graças a Deus. Como todo casal, né? Como todo casal, né? Nós não somos perfeitos, né? Eu tenho o meu temperamento, ela tem o temperamento dela, né? Eu fui criado de uma maneira, ela foi criada de outra maneira. Mas no decorrer da nossa vida conjugal, nós aprendemos a lidar com isso. E a palavra do Senhor diz que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira, né? E nós nunca deixamos isso acontecer. Nós não permitimos não interrompeu isso a comunicação com o outro. de maneira nenhuma. Se eu e a minha esposa tivermos uma tensão aqui agora, dentro de meia hora nós já resolvemos esse problema. Bonito, né? Nós não sabemos o que é dormir indiferente um com o outro. Nós sempre tomamos a decisão de dialogar e de resolver. Então, concernente a isso, eu e ela, nós não temos, né, esse problema. Eu me lembro de um determinado momento, sentado ali, ao redor da mesa, eu, minha esposa e meus filhos, e eu fiz uma pergunta para o meu filho. Meu filho, o que você acha de nós como família? E foi muito gratificante nesse dia ouvir do meu filho, me emociono todas as vezes que eu falo sobre isso, porque ele disse para mim: pai, eu sou muito feliz com a minha família, porque eu não vejo o senhor e a minha mãe brigando, eu não vejo o senhor e a minha mãe, né, tendo problema, eu não vejo dentro da minha casa gritarias, né? Então, assim, eu louvo a Deus, né, porque nós temos aprendido a lidar com as nossas diferenças.
conversando, cedendo, renunciando, tomando a cruz, né? Então eu louvo a Deus porque essa equipe aqui tem dado certo. Essa equipe tem dado certo, graças a Deus. Que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Né? Exatamente. Às vezes a pessoa pensa, poxa vida, se eu não tivesse casado com fulano ou beltrano, eu seria bem-sucedido, coisa parecida. Não é o caso de vocês. Vocês são bem-sucedidos porque vocês casaram com um propósito maior, que é servir a Deus os dois juntos, né, gente? Eu penso que isso é muito importante, a questão da identidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a identidade da pastora, esposa do pastor. Né? Ela não pode perder a identidade, porque ela tem um chamado, e eu penso, nós já conversamos sobre isso, a questão do que ela representa no seu ministério e do que o seu ministério representa no dela. Eu penso que é um conjugar de vitória e de sabedoria um com o outro, né? E vocação não é o homem que dá, né? Não é eu que falo, você é vocacionado, você vem para a minha igreja para ser isso ou aquilo. É Deus que faz, né? Ele que escolheu. Não foste vós que me escolheste, antes eu vos escolhi a vós outros, para que vades dê fruto, que o vosso fruto permaneça. Isso não é só para homem, né, pastor Fábio? De maneira nenhuma. Tanto é que eu incentivo ela, né? Eu incentivo ela a exercer o chamado dela. Eu incentivo ela a exercer a função dela dentro do corpo. Às vezes, eu posso testemunhar isso nos meus primeiros 5 anos de casado. Eu achava que a minha esposa, ela deveria balançar a cabeça, né, e dizer o que eu estava dizendo. Posteriormente que eu fui descobrir quem eu tinha dentro do meu lar. Uma grande administradora, uma mulher de Deus, uma mulher que somou, e eu devo a ela hoje mais de 50% de tudo que nós alcançamos, a orientação que Deus deu a ela e que ela transmitia para nós dentro de casa. Tem muitos pastores perdendo essa oportunidade, né, pastor Fábio? Eu falo para o senhor que hoje, né, eu disse isso para ela, ela é 70% do meu ministério, né? Ela é o ponto de equilíbrio. Ela é o muro da sua proteção. Exatamente. É verdade. Se nós chegamos aonde nós chegamos, né, eu louvo a Deus em primeiro lugar, mas eu sou muito grato à minha esposa. O que é mais difícil, lidar com o pastor Fábio, com o marido ou com o pastor? Nem um jeito difícil, né? Tem, lógico que relacionamento tem seus pós e contras, né? Altos e baixos, mas como ele disse, nós temos essa facilidade de resolver e não deixar mesmo o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Temos o cuidado de conversar, sempre de consertar, sabe? Às vezes, alguma desavença que temos... E a ira é inevitável, né? O pecado é que não pode acontecer, de deixar para o outro dia. Não pode pecar, né? E deixar para outro dia. Nós estamos terminando o nosso bate-papo aqui, passa muito rápido, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem considerações finais para vocês, principalmente aqueles que estão nos assistindo e que estão enfrentando problemas, dizendo, eu não tenho como fazer a obra por causa dela, não tenho como fazer a obra por causa dele. A irmã já deu uma palavra muito interessante sobre isso. Não tome atitudes tipo, vou abandonar ou vou passar por cima. Busque em Deus. Porque, na verdade, quando Sara teve um problema dentro de casa, relativo aos filhos, comprometendo a sua fé, ela foi falar com Abraão. Disse, Abraão, não dá mais para Ismael morar com a gente. Venceu o tempo dele aqui, tem que mandar ele embora, porque ele está causando problema para Isaac. Abraão, a princípio, se resistiu. Ele se endureceu, dizendo, não vou fazer isso. Ela não brigou com ele, não chutou o balde. Ela foi falar com quem é maior que ele. Quem é maior que ele? Deus. Quando Sara fala com Deus, Deus fala com Abraão e diz, atenda a sua mulher, porque o que ela está te falando é de Deus. Isso é um processo interessante. Então, o caminho da mulher não é avançar no pastor, porque o pastor é o marido, não é avançar no marido, porque o marido é o cabeça dela. Fala com quem é o cabeça dele. A mulher fala com quem é o cabeça dele. E aí resolve a situação, né? As considerações finais de vocês, para a gente terminar aqui esse assunto. Vamos voltar no outro programa para a gente falar muito tempo aqui sobre isso. Pastor Fábio. Eu quero deixar um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite e quero incentivar você a exercer o chamado de Deus para a sua vida. O pastor João mencionou um texto, a palavra de João, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto. E o Senhor tem pressa. E o Senhor, Ele está convocando trabalhadores para a sua seara. Então, você que está nos assistindo, né,
que você possa aceitar esse chamado de Deus para a sua vida, aceitar essa convocação de Deus para a sua vida, para que você possa dar muito fruto para o reino de Deus. Deixar um abraço a todos, né, e agradecer, pastor João, por esse momento, dizer que é um privilégio estar aqui podendo colaborar com o senhor e dizer para aqueles que têm um chamado que realmente não se posicione, não retroceda e olhe para o Senhor. É uma tarefa árdua, mas é gratificante. E eu costumo dizer que é um privilégio servir a Deus, é um privilégio você estar na frente de uma obra, fazendo aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos, que é o ID do Senhor, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Muito bom. Eles são pastores na nossa igreja do Jardim Europa, né? Logo aqui pertinho, e você que quer conhecê-los melhor, o testemunho deles, vai aí na igreja onde eles pastoreiam, que vocês vão conhecer de perto tudo que essa família comentou aqui. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e o programa continua. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Vila Del Castro, armários planejados. Alta qualidade. Sofisticação. Conforto, inovação. Durabilidade e design. Vila Del Castro, armários planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Todos os domingos, às 9 horas, a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu estive analisando e o Espírito Santo falou ao meu coração que esse versículo é real, verdadeiro, dependendo da nossa reação. Se nós não soubermos reagir às coisas ruins que nos acontecem, nós não vamos fazer com que isso coopere para o nosso bem. No prédio da Igreja Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com Você. Tivemos uma conversa aqui muito especial com o pastor Fábio Henrique e a pastora Maura, sua esposa. O assunto de hoje foi muito interessante. Nós falamos sobre a questão do chamado, da vocação, tanto do pastor como da pastora. É muito interessante a gente observar que nós não podemos ignorar que Deus chama os homens e chama também as mulheres. E muitas vezes nós ignoramos o chamado das mulheres porque nós achamos que isso é coisa de homem. Nós pensamos que ser um pastor, ser um líder evangélico, tem que ser homem, né? Mas a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz que o Senhor chama, né? E Ele chama a pessoa, vocaciona a pessoa e faz dela o teu servo ou tua serva. Quando Deus criou, Ele criou homem, macho e fêmea o fez. E Ele então colocou o mesmo espírito, o mesmo sopro de vida em ambos. Na verdade, a casa da habitação é diferente. A
A casa onde habita o espírito da mulher é diferente da casa onde habita o espírito no homem. Mas o espírito é o mesmo. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não acredito que mulher possa ser pastora, eu não acredito que mulher possa liderar. É interessante você fechar os seus olhos e ouvir o espírito que está falando, porque é o mesmo espírito que está nela, que é o espírito que Deus criou, é o mesmo espírito que está no homem, só a casa que é diferente. Mas a questão que nós tratamos hoje foi a questão da convivência do pastor com a pastora, porque na verdade, muitas pastoras que são esposas de pastores, elas são mulheres sem nomes, elas simplesmente são conhecidas como esposas de pastor. Elas são apresentadas em público como esposa de pastor, simplesmente elas, alguém diz, fica de pé a esposa do pastor e tudo bem. Na verdade, o que nós não podemos aceitar é despersonalizar a pessoa que também tem um chamado. Mas como viver a esposa com seu chamado, o esposo com seu chamado? Nós vimos aqui hoje, na conversa que nós tivemos com o pastor Fábio e a pastora Maura, que é possível conjugar o chamado dos dois numa só visão. É possível a esposa entender a unção de esposa dentro do lar, edificando a casa, criando os filhos, e entender a unção de pastora auxiliar do pastor. A esposa que respeita o pastor como seu pastor e ama o esposo como seu esposo. Nós vimos isso aqui hoje. Eu gostaria de deixar essa palavra a você. Não deixe que essas pequenas coisas te embaraçem. Não deixe que essas pequenas interpretações façam você se enclausular, se colocar uma pessoa sofrida, uma pessoa que não se desenvolve no ministério que Deus chamou você para exercer. Eu queria orar hoje especificamente pelas pastoras. Eu quero abençoar você, esposa de algum pastor, você que soma tremendamente no ministério desse homem de Deus, você que é uma mulher de Deus. Eu não quero aqui criar uma polêmica para que a pastora reivindique seus direitos e fale com o marido que da agora para frente ela quer ser reconhecida como pastora, porque na final de contas ela também tem um chamado, tem uma vocação. Não é isso que eu quero colocar aqui, quero provocar aqui. Eu só quero que haja uma análise maior no sentido da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, onde a Bíblia diz que em Cristo não pode haver homem ou mulher. Cristo é tudo em todos. Nós sabemos que Cristo, Ele faz de nós seus mensageiros, sejam homens ou mulheres, para anunciar esse Evangelho. Deus tem pressa que nós anunciemos o Evangelho. Você percebe que as duas mensagens mais importantes do Novo Testamento foram dadas a duas mulheres? A primeira mensagem foi do nascimento de Jesus. O anjo veio onde estava Maria, anunciando que ela conceberia o Filho de Deus. A segunda mensagem foi dada também a uma outra Maria, da ressurreição do Filho de Deus. Você acha que se Deus não quisesse mulher como pastoras, não quisesse mulher como mensageira de Deus, Ele tinha confiado essas duas mensagens profundas a duas mulheres? Certamente que não. Certamente Deus teria confiado essas mensagens a dois homens. Teria feito com que o anúncio do anjo fosse dado do nascimento a um homem e ele transmitiria à mulher, mas o anjo veio diretamente à mulher. Você percebe que o anjo na ressurreição vem e anuncia à mulher que Cristo, a quem buscais entre os mortos, Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. Quem ouviu isso primeiro foi uma mulher. Então eu deixo essa palavra com você e eu quero orar agora, abençoando a sua vida. Eu quero abençoar todos aqueles que têm entrado em contato conosco através do WhatsApp. Eu quero orar pela irmã Vera Nunes, que está nos assistindo aí na Suíça. Quero orar por todos aqueles que estão nos acompanhando. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp e também pelo telefone da igreja. Vamos orar um pouquinho. Quero orar abençoando todas as famílias que estão nos assistindo no nome do Senhor Jesus. Você pode entrar em contato conosco, como eu estou dizendo, inclusive para falar sobre esse assunto através do telefone. Pai querido e santo, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora todos aqueles que estão participando do programa Tempo com Você.
as famílias que me assistem, fora do país e também dentro do país. Senhor, eu quero abençoar os moradores da nossa cidade, abençoar todos aqueles que estão assistindo pela TV e também pela internet. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória na vida deles, que eles alcancem a sua orientação, a tua direção e sejam vitoriosos no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos colocando aqui um ponto final em mais um programa, mas prometemos voltar com mais assuntos importantes através do programa Tempo com Você. Quero te dar um abraço, desejando que Deus te abençoe abundantemente e que fique com Deus e até o próximo, em nome de Jesus. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares.